Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 56 para a nossa meditação. Salmo 56, nós leremos os versos 3 e depois os versos de 10 a 13. Eu vou ler segundo a Almeida Revista e Atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito dos filmes da saga Star Wars, especialmente a trilogia original. Mas o quarto filme da saga Star Wars, A Ameaça Fantasma, tem um diálogo muito interessante a respeito de um sentimento, o medo. Anakin Skywalker era uma pequena criança reconhecida como um Jedi, e ela é levada então diante do Conselho Jedi para ser avaliada. E quando questionada a respeito do que ela teme, aquela criança concorda que tinha muito medo de perder sua mãe. Então, vem uma célebre frase dita pelo mestre Yoda. O medo é o caminho para o lado sombrio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Muito medo sinto em você. Aquelas foram palavras sábias. O medo transformou o jovem Anakin Skywalker em algo terrível. E se você quiser saber no que ele se tornou, você vai ter que ver o filme, porque eu vou parar os spoilers por aqui. É certo que o medo pode ser um impulsionador para se conhecer e conquistar novos horizontes. Mas o medo pode ser paralisante, pode ser dominador, ao ponto de vivermos limitados e sofrendo por causa das nossas, digamos, fobias. O sobrescrito desse salmo que nós lemos, ele faz parte do texto bíblico inspirado e afirma que Davi o escreveu quando os filisteus o prenderam em Gate. Esse episódio está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Davi, fugindo da fúria de Saul, buscou refúgio entre os filisteus e se escondeu no acampamento de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis lembraram ao rei filisteu de que aquele Davi foi o homem que venceu Golias e o exército filisteu. A palavra de Deus então afirma que naquele momento Davi teve muito medo de Aquis e literalmente se fingiu de doido. Ele ficava arranhando, escarafunchando as portas da cidade, literalmente babando pela sua barba. Quando Aquis viu Davi nesse estado, ele questionou seus servos. Vocês precisavam me trazer um doido? Já não temos loucos o suficiente? Por que me trouxeram alguém assim? Davi então conseguiu fugir de Gate para a conhecida caverna de Adulão. Como resultado desse evento, Davi escreveu o salmo que lemos. É um salmo de confiança composto em meio às perseguições que sofria. Neste salmo, Davi confessa, de certa forma, que ele sentiu muito medo e que lhe faltou confiança no Senhor e nas suas promessas. A sua postura a partir de então seria outra. Ele não mais agiria como agiu quando esteve em Gate. Ele afirmou o que está no verso 3. Quando o medo vier, eu confiarei em ti, ó Deus. E esse é o tema da nossa meditação. A fé que vence o medo. E em primeiro lugar, a fé que vence o medo é a que deposita sua esperança em Deus e nas suas promessas. Os versos 10 e 11 revelam que Davi se propunha a confiar somente em Deus e na sua palavra, em detrimento do medo que ele poderia sentir em razão das circunstâncias que o cercavam. Leia comigo os versos 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem? Se os irmãos observarem bem os versos anteriores deste salmo, perceberão que Davi tinha muitos motivos para temer as circunstâncias que encontrou em Gate. Nos versos 1 e 2, Davi roga pela misericórdia de Deus, porque sofria com as perseguições, os ataques, as calúnias de seus inimigos. Os versos 5 e 6, vemos que as próprias palavras de Davi eram distorcidas e havia pessoas que se espreitavam para espionar e o matar. Certamente Davi tinha muitos motivos para sentir um medo aterrador. Mas a proposta de Davi, a fé que Deus havia infundido no seu coração, afirmava: nada temerei, nada temerei, não temerei as perseguições, calúnias, ataques, nem aqueles que me podem tirar a vida. Não temerei o homem mortal, porque quem está comigo é o Deus eterno, o Deus imutável, inabalável, que tem promessas, que tem uma palavra de vida.
Meus irmãos, como tem estado o seu coração nesses dias de pandemia, nesses tempos de coronavírus? O medo tem te dominado? O temor do que pode acontecer com você, com seus amados, com seus filhos, tem assolado o seu coração? Eu entendo que o momento é de extrema prudência. Não podemos tentar o Senhor Deus agindo conforme a proposta de Satanás. A palavra de Deus relata que quando Satanás tentou Jesus, levou-o ao ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas Jesus respondeu, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus descumprindo as medidas de prevenção, nos lançando em meio a multidões, sendo imprudentes, insensatos na prevenção a essa doença. Mas a questão aqui não é essa. A grande questão para a qual Deus está nos chamando a atenção é: por que o medo está te dominando? Por que você não está confiando em Deus? É natural que depositemos a nossa confiança naquilo que os olhos veem, naquilo que os argumentos demonstram, aquilo que a nossa razão processa. É natural que escutemos o que dizem especialistas, médicos, jornalistas e sejamos, enfim, dominados pelo medo. Afinal, o mundo está sofrendo. Famílias choram a perda de seus queridos. É natural que confiemos na ciência, nas opiniões dos especialistas e desconfiemos de Deus. E isso é perfeitamente natural, porque faz parte da nossa natureza. Uma natureza humana, uma natureza pecaminosa que quer confiar em Deus, mas muitas vezes confia desconfiando. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus e nas suas promessas. Nada do que estamos vivendo está fora da ação soberana de Deus. Em primeiro lugar, relembre e louve as promessas de Deus, porque o conforto de Deus está na sua palavra. Relembre as boas palavras do Senhor, como a que está em Isaías 41. Não temas, ainda que você passe por rios, por fogo, eu estarei contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou que está em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. E o autor de Hebreus completa lançando mão de algo parecido com o que Davi escreveu. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está conosco, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem as suas promessas fiéis que não serão quebradas. Não há motivos para temer, não há motivos para desconfiar. A fé que vence o medo é aquela que confia nesse Deus poderoso e na sua palavra que jamais falha. Não tema, não tenha medo. Afirme confiantemente, não temerei o que me possa fazer o homem, não temerei o que me possa fazer o coronavírus, não temerei. Reafirme o que está no verso 3 deste salmo, quando o medo vier, ó Deus, confiarei em ti. Este é o primeiro ponto. A fé que vence o medo é uma fé que revela uma confiança em Deus e nas suas promessas. E conforme podemos extrair deste Salmo 56, a fé que vence o medo também é a que produz uma esperança futura relembrando os feitos de Deus no passado. Ela produz esperança relembrando os feitos de Deus. Depois de expor a sua confiança em Deus e na sua palavra, Davi se recorda de Deus, do que Deus fez em seu favor, da sua obra tão maravilhosa, como Deus o preservou e o livrou da mão de Saul, da mão dos filisteus em Gate, mesmo dominado pelo medo. Ele afirma que cumpriria os seus votos de louvor a Deus e explica os motivos, os grandes feitos de Deus no passado. Veja comigo o que dizem os versos 12 e 13. Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Davi olhava para trás, para o seu passado, e via muitos motivos para agradecer a Deus. A sua fé não era uma fé vazia e sem motivo, era uma fé que, na verdade, se amparava nas realizações concretas da parte de Deus. Ele reconhecia que Deus havia feito muitas coisas em seu favor, e por isso ele louvava a Deus no presente e esperava em Deus maiores realizações para o futuro. A confiança nas realizações de Deus está expressa nos versos 7 a 9. Ele esperava que Deus retribuísse a iniquidade dos maus, que derribasse povos, que Deus seria por ele, ouviria a sua oração, e por isso seus inimigos bateriam em retirada. Davi experimentava o amor e o cuidado de Deus, um Deus que jamais o havia desamparado e que foi seu companheiro pelos difíceis caminhos da vida e que recolheu todas as suas lágrimas. É interessante que Deus não poupou Davi do sofrimento, mas atravessou com ele o deserto da vida.
O resultado é o reconhecimento dos feitos de Deus no passado e que esses feitos impulsionavam Davi a prosseguir servindo e buscando a Deus. Ele não temeria, pois Deus já havia livrado a sua alma. O medo seria banido para longe porque os seus pés foram guardados de tropeçar. Isso com um objetivo, que ele andasse na luz do Senhor. Existe uma máxima que diz que confiança não se ganha, se conquista. O exercício da nossa fé é algo parecido. Não que Deus precise conquistar a nossa confiança, Ele não precisa disso. Mas quando vemos a mão de Deus agindo em nosso favor, a nossa fé é de fato fortalecida. Quando vemos o cumprimento das promessas de Deus, vemos o quanto Deus tem cuidado de nós. Quando vemos a nossa oração respondida, quando presenciamos os livramentos da morte, de tropeços, a nossa fé para vencer o medo se torna ainda mais aperfeiçoada. E porque olhamos para o que Deus fez no passado, seja pelo testemunho bíblico, seja nas nossas vidas, perseveramos com a confiança de que Deus não nos desamparará no futuro. Portanto, meu irmão, bendiga a Deus pelos livramentos. Olhe e considere tudo que Deus fez na sua vida. Como fez com Davi, Ele não nos tem poupado de dissabores, de tristezas, de perseguições, de enfermidades, do coronavírus. Mas Ele tem atravessado o deserto conosco. Ele tem ouvido as orações. Ele tem colhido as lágrimas e Ele tem agido. Relembre o que Deus fez. Relembre o que de melhor Deus fez. O melhor de Deus não está por vir, já veio. O melhor de Deus se fez homem, foi crucificado e ressuscitou. O melhor de Deus nos dá a esperança de uma vida abundante e sem fim. O melhor de Deus é o Senhor Jesus. Relembre os grandes feitos de Deus na sua vida, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho. Relembre de onde o Senhor te resgatou para te dar a salvação em Jesus Cristo. Relembre a forma graciosa como Deus tem manifestado o seu amor e misericórdia em meio às tempestades da vida. A fé que vence o medo é baseada nesse amor. Não nos esqueçamos do que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A fé que vence o medo é a fé que reconhece o amor de Deus. A fé que vence o medo reconhece o cuidado gracioso de Deus. A fé que vence o medo produz uma esperança fundamentada nas bênçãos do passado. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, fica a pergunta para nós. Por que estamos com medo? Onde está a nossa confiança? Deposite a sua confiança em Deus, em suas promessas. Ele é poderoso, Ele é soberano, sua palavra é fiel, é infalível. Relembre dos grandes feitos de Deus no passado. Persevere em reconhecimento e adoração pelo seu cuidado e amor. Isso abastece o nosso coração de esperança de que jamais seremos abandonados por Deus. E principalmente, o amor do Senhor lança fora todo medo. Que fortalecidos por essa fé real e concreta, possamos exclamar como Davi. No dia em que o medo vier, ó Deus, eu confiarei em Ti. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, te louvamos pela Tua palavra registrada, ó Deus, pelo Teu servo Davi no passado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor concedeu a ele, ó Deus, essas palavras que são palavras Tuas, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, em momentos de angústias, de perseguição e de sofrimento. Ó Deus amado, momentos de pavor e de temor, de medo, muito parecido, ó Deus, com o que passamos muitas vezes nas nossas vidas. Ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, mas o Senhor demonstrou o seu amor e a sua misericórdia pela sua vida. Ó Deus amado, o Senhor concedeu a ele uma fé para vencer o medo. E o nosso pedido é esse, ó Deus, dá-nos mais fé. Acrescenta a fé no nosso coração, para que possamos confiar, ó Deus, em Ti. Para que possamos confiar na Tua palavra, para que confiemos sem desconfiar, ó Deus, sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é fiel, que o Senhor é protetor, que o Senhor dá livramentos, que o Senhor nos guarda de tropeçar. Ó Deus amado, dá-nos fé, ó Deus, dá-nos fé para vencer o medo, uma fé, ó Deus, que revela a confiança, uma confiança real e verdadeira em quem o Senhor é, no Teu poder e na Tua palavra, ó Deus amado. E que, Senhor, possamos, ó Deus, relembrar os grandes feitos do Senhor, para que os nossos corações sejam acrescidos de fé, para, Senhor, vencermos o medo, para superarmos o medo e caminharmos na luz do Senhor, rumo a uma vida eterna contigo, rumo ao alvo, o alvo da nossa salvação, o alvo da nossa vocação. Nós oramos assim, ó Pai, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Que o Senhor o abençoe.
A graça e a paz do Senhor Jesus.